Eu estou pensando que uma vez em Hollywood, o que gerou controvérsia foram as cenas do Bruce Lee. Muitas pessoas acharam que você transformou o Bruce Lee em um idiota. Bom, tá bom. Estou um pouco hesitante em falar sobre isso porque não quero que isso seja a única coisa que as pessoas tirem desse programa. Mas eu imaginei que você ia tocar nesse assunto. Especialmente porque eu ouvi que vocês discutiram um pouco sobre isso. Quer dizer, de onde eu venho, eu consigo entender que a filha dele tenha um problema com isso. É o pai dela, caramba. Beleza. Eu entendo isso. Mas qualquer outra pessoa vai se ferrar. Sabe? E a questão é que, mesmo que você apenas olhe pra isso, é óbvio que o Cliff enganou ele. Foi assim que ele conseguiu fazer isso. Ele enganou eles, sabe? É explicado mais no livro, mas a questão é que eles fazem uma competição de 3 quedas, 2 quedas em 3. Então, o Cliff adora esse tipo de coisa, sabe? E ele tem um método, e o método dele é dar a primeira queda pro cara. Beleza. Faz seu movimento, cara. Certo. Deixa eu ver seu movimento. Beleza. E ele não oferece resistência nenhuma. O cara faz o movimento, ele derruba o cara. E o Cliff tem 4 maneiras diferentes. O Bruce poderia ter atacado ele na segunda vez, e o Cliff teria muito pouca defesa contra isso. Mas na maioria das vezes, se um cara tem um movimento específico, e parece que ele é meio burro, só um cara que fala muito e não consegue se defender de verdade. Eles fazem o segundo movimento de novo. Quer dizer, eles fazem o primeiro movimento de novo na segunda vez. Bom, agora o Cliff sabe o que é, então ele se prepara pra isso. Ele faz uma rotação, ele pega ele joga a bunda dentro do carro. Certo. Sabe, e agora a terceira vez vai ser a mágica e ele acaba se quebrando. Mas ele só enganou ele, e o Bruce percebeu que foi enganado. Se o Cliff não tivesse sido tão cruel, ele poderia até ter apreciado isso. Você sabe sobre a história de Jane e Jean Labelle? Sim, claro. Você pesquisou isso? Bom, sempre soube disso e tudo mais. E bem, o dublê odiava o Bruce. Sério? No. Tesouro Verde. Não. Está no livro do Matthew Polly. E antes disso, sempre foi conhecido. É por isso que o Jean Labelle foi chamado para ensinar o Bruce a respeitar os dublês americanos. O Bruce não tinha nada além de desrespeito pelos dublês. E ele estava sempre batendo neles com os pés. Ele estava sempre dando tapas. É chamado de tagging, quando você bate em um dublê de verdade. E ele estava sempre dando tapas nele com os pés. E ele estava sempre dando toques nele com o punho. E eles chegaram em que não recuso a trabalhar com eles. Sério? Só tinha desrespeito pelos dublês americanos. Isso é interessante. Eu me pergunto sobre o que era isso. Eu me pergunto qual seria a perspectiva dele se alguém disse pra ele explicar isso. É eles simplesmente não são bons o suficiente. Eles são covardes. Eu vou fazer parecer real. Ok. Então ele estava batendo neles pra parecer real. Sim. Mas eles não gostam disso. Não. Isso é antiético.